Por que ninguém está falando que o maior erro da nossa fé é ignorar o que está acontecendo na COP30 em Belém do Pará? Sério, parece que a gente se perdeu. Estamos completamente obcecados com discussões intermináveis sobre moral, costumes, política, e nos esquecemos da nossa missão mais fundamental, a nossa primeira responsabilidade. Estamos cegos para o nosso papel como mordomos, como cuidadores do que Deus nos deu. Quando a gente vê um evento do tamanho da COP30 sendo anunciado para a Amazônia, para Belém, isso não é só uma notícia de jornal. Isso é um chamado divino. É Deus, de uma forma muito clara, nos perguntando diretamente: olha, eu te dei este jardim, eu te dei a terra. O que você fez com ela? E sinceramente, se a gente olhar ao redor, a nossa resposta tem sido péssima. A gente tem falhado, e feio. Pensa comigo. O desmatamento continua avançando. Os rios estão sendo poluídos, espécies estão desaparecendo. Isso não é um problema dos outros. É um problema nosso. É uma questão de fé. A Bíblia começa com a criação, com Deus entregando o jardim do Éden para Adão e Eva cuidarem. Gênesis 2:15 é muito claro. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar e guardar. Essa foi a primeira ordem, a primeira tarefa que a humanidade recebeu. Antes de qualquer outra lei, antes de qualquer outro mandamento, a nossa vocação era ser guardião da criação. E o que a gente fez? A gente transformou esse jardim em um depósito de lixo, em um campo de exploração desenfreada. A gente se esqueceu que a terra não é nossa propriedade para ser usada e abusada, mas um presente sagrado que devemos administrar com sabedoria e reverência. A gente se distanciou tanto dessa verdade que hoje muitos cristãos acham que falar de meio ambiente é coisa de esquerdista ou pauta secular. Que erro gigantesco! Cuidar da criação é um ato de adoração. É honrar o Criador cuidando do que Ele criou. Se você sentiu que esse vídeo abriu seus olhos para o seu papel de mordomo, imagine o que o nosso canal pode fazer pela sua família. Não me siga apenas, mas clique no botão de inscrever-se e ative o sininho agora. Ao fazer isso, você garante que não perderá nenhum passo a passo de como proteger seus filhos da cegueira cultural, ensinando-os a serem ativistas da fé e da criação de Deus. Toda semana, eu te dou as ferramentas bíblicas para você se tornar o mentor que seus filhos precisam para encarar a Amazônia, a política e a vida de forma justa. Clique e venha fazer parte da nossa comunidade de pais e professores que estão transformando a fé em ação. E o problema fica ainda mais grave quando a gente pensa na próxima geração. Qual é o maior erro que você pode cometer ao educar seus filhos na fé? É ensiná-los que a fé é só uma coisa de domingo. Que é ir à igreja, cantar uns hinos, ouvir um sermão e pronto, acabou a obrigação. Isso não é fé. Isso é um ritual vazio. A fé de verdade, a fé que transforma, ela não acontece só no templo. Ela acontece na segunda-feira, quando você decide separar o lixo. Ela acontece na terça, quando você ensina seu filho a não desperdiçar água. Acontece todos os dias, nas pequenas e grandes escolhas que fazemos. É na forma como consumimos, na maneira como tratamos os animais, na responsabilidade com os recursos naturais. A nossa fé tem que transbordar do culto de domingo para a vida cotidiana. Se a sua fé não impacta a forma como você lida com o seu lixo, com a sua conta de luz, com o seu consumo, então talvez ela não seja tão forte quanto você imagina. É um cristianismo de fachada, desconectado da realidade e da primeira ordem de Deus. Agora eu quero saber de você. Você já havia percebido que o seu silêncio sobre a COP30 e a Amazônia estava prejudicando a fé dos seus filhos? Seja sincero. Você acha que a igreja tem a responsabilidade de cuidar da criação? Ou isso é só política? Deixe a sua opinião sincera aqui embaixo. Eu vou ler cada comentário e usar suas perguntas para o meu próximo vídeo. Eu quero ver o seu posicionamento. Pense nisso. Se você não ensina seus filhos a serem ativistas da criação de Deus, se você não os ensina a amar e a proteger o planeta que Ele nos deu, você está na prática, ensinando-os a ignorar o primeiro mandamento. Você está formando uma geração de administradores irresponsáveis.
Você está criando pessoas que vão olhar para a destruição da Amazônia e vão achar que isso não tem nada a ver com elas ou com a fé delas. E isso é uma tragédia espiritual. Nossos filhos precisam entender que ser um bom cristão é também ser um bom cidadão do planeta Terra. Eles precisam aprender que reciclar é um ato de louvor, que plantar uma árvore é um ato de esperança, que lutar contra o desmatamento é defender a obra do Criador. Eles precisam ver em nós, os pais, o exemplo. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. As crianças aprendem pelo que veem. Se elas nos veem desperdiçando, consumindo sem consciência, sendo indiferentes à degradação ambiental, é isso que elas vão aprender. Então, o que a gente faz? A gente começa pequeno, mas a gente começa agora. A gente transforma a nossa casa num centro de treinamento para mordomos da criação. Vamos fazer uma composteira juntos? Vamos aprender a separar o lixo corretamente? Que tal um desafio de reduzir o consumo de plástico na família por uma semana? Vamos pesquisar sobre as espécies ameaçadas da nossa região e orar por elas? Vamos apoiar empresas e projetos que têm compromisso com a sustentabilidade? Essas não são apenas ações ecológicas, são disciplinas espirituais. São formas práticas de viver a nossa fé e de ensinar nossos filhos a fazerem o mesmo. É trazer o sagrado para o cotidiano. É entender que a nossa espiritualidade não está confinada entre quatro paredes, mas se expande para cuidar de todo o mundo que Deus criou e ama. Não cometa o erro de criar filhos com uma fé incompleta, uma fé que ignora a primeira e mais fundamental das nossas missões. Vamos formar uma geração de guardiões, de cuidadores, de pessoas que entendem que amar a Deus implica necessariamente em amar e cuidar da sua criação. Se esta mensagem te tocou, ou se você conhece um pai, uma mãe ou um professor que precisa urgentemente abrir os olhos para o tema da Amazônia e da fé integral, eu te peço, compartilhe esse vídeo agora. Compartilhe nos seus grupos de família e nas suas redes sociais. Você estará compartilhando a verdade que pode blindar a próxima geração. E para continuar sua jornada e ver como aplicamos esse princípio de mordomia em outros temas atuais, como a crise política ou a educação financeira dos filhos, não saia da tela. Clique agora no vídeo que está aparecendo ao lado, na tela final, para continuar aprendendo ou explore a nossa playlist completa. Vamos juntos cumprir o mandato de guardar a Terra. Muito obrigado por assistir e que Deus abençoe a sua vida.